O autor da carta aos Hebreus afirma no capítulo 1, verso 3, que Jesus, o Filho, aquele por meio de quem o Pai nos falou nos últimos tempos, Jesus, o Filho, é a refulgência da glória e a expressão exata, vou usar a palavra impressão aqui para ajudar na compreensão, a expressão exata ou a impressão do ser, da pessoa ou da essência de Deus. Então vamos de novo. Trabalhei com diferentes possibilidades de tradução aqui, que inclusive você vai encontrar em diferentes Bíblias. Jesus como a refulgência da glória de Deus, Jesus como a impressão da essência de Deus. É isso que nós temos em Hebreus 1:3. E agora, no desenvolvimento dessa playlist sobre Cristologia aqui no Teodidatas, é o momento de nós considerarmos essas afirmações contidas na carta aos Hebreus. Vamos começar pela refulgência da glória. Nós temos aqui uma comparação de Jesus com o brilho da luz. E aqui a analogia que nós podemos traçar é uma analogia com o Sol, a maior fonte de luz que nós conhecemos. Por favor, estou fazendo uma analogia, né? Não vai dizer aqui que eu estou chamando o Sol de Deus, não é isso. Estou tomando o Sol como um exemplo, como uma analogia para nós considerarmos o que Hebreus 1:3 diz a respeito de Jesus e, em especial, essa consideração ela vai se colocar no contexto da consideração a respeito da Trindade. Lembrando que o vídeo anterior foi exatamente sobre a Trindade e esse aqui vem num contínuo, né, numa continuidade daquele vídeo anterior. Então, se nós tomarmos o Sol como analogia, nós teríamos o seguinte: o Sol é o Pai, e a refulgência do Sol, o brilho, a luz, o calor do Sol é o Filho. Nós não temos contato com o Sol, mas o Sol, né, por meio da sua luz, chega até nós e nos permite, inclusive, a vida física. Não fosse a luz e não fosse o calor do Sol, nós sabemos, não haveria vida sobre a Terra. Obviamente, isso faz parte da obra de Deus, da obra da criação, isso faz parte da obra da providência divina. Mas, assim como o Sol, a vida vem do Sol, assim também Cristo nos traz a vida do Pai, sendo a refulgência da glória do Pai. Aqui, nessa analogia, cabe muito bem uma reflexão de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, ou G.K. Chesterton, né? Um grande autor cristão britânico. O Chesterton afirma o seguinte, obviamente é uma analogia aqui, e é exatamente no contexto dessa analogia que eu estou fazendo. A única coisa criada em cuja luz vemos todas as coisas é a única coisa criada para a qual não podemos olhar diretamente. A única coisa criada em cuja luz vemos todas as coisas é a única coisa criada para a qual não podemos olhar diretamente. Chesterton está falando do Sol, está falando que é a luz do Sol que nos permite ver todas as coisas, abstraindo, claro, né, a luz artificial, mas ele afirma que nós não podemos olhar diretamente para o Sol porque nosso olho não resiste. Da mesma forma com o Pai e com o Filho. Nós não podemos olhar diretamente para Deus, o Pai, contemplar diretamente Deus, o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, João Batista afirmou. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas João prossegue. O Deus, ou melhor, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Tem uma questão de crítica textual aqui, por isso que eu me atrapalhei, mas vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Mas vamos deixar essa questão de crítica textual de lado neste momento. Então,
Se nós não podemos olhar para Deus, contemplar a Deus diretamente, pensando em termos do Pai, tudo aquilo que nós podemos contemplar de Deus, considerar de Deus, está expresso na pessoa do Filho. Expresso ou impresso. E aí a gente vai para a segunda alegoria, ou para a segunda afirmação utilizada em Hebreus 1:3. É uma alegoria porque o autor usa uma palavra que em grego é a palavra carácter. Então, carácter da hipóstase é como está no original. Jesus, além de ser a refulgência da glória, é o caráter da hipóstase. Se eu fosse fazer uma tradução literal, que também é uma transliteração, seria isso que nós teríamos em Hebreus 1:3. Agora, falar em linguagem corrente caráter da hipóstase hoje é não dizer nada. Até porque a expressão caráter ela tem uma origem que vem do grego, mas ela acabou tendo uma outra conotação hoje em dia. Hoje caráter fala das qualidades morais de uma pessoa, mas originalmente o caráter era um entalhe em madeira que era utilizado para servir como um molde. Veja como isso entrou na língua portuguesa. Quando você digita algo no computador, cada letrinha que você digita ali, se a gente colocar um C no meio da palavra, você já identifica. É um caractere, né? A máquina de escrever funcionava assim, né? Tinha lá a letrinha na ponta da haste, você digitava ali, ou datilografava, né? E aí aquela letrinha, aquele caractere, batia na tinta e deixava uma impressão no papel. Não é assim? Então, é por isso que eu digo que podemos, assim, de uma forma contemporânea, pensar em caráter, né, nessa palavra grega, caráter, como impressão. Um molde, uma forma que leva a uma impressão, que é usada para uma impressão, ou que contém em si o conteúdo da impressão, né? Então Jesus é esse molde, esse caráter, essa impressão. Aí vem a palavra grega hipóstase. A palavra grega hipóstase, inclusive, ela entrou na linguagem teológica, né? As pessoas da Trindade são identificadas como hipóstases, né? Mas essa era uma palavra que tinha um uso um pouco variado no grego antigo e no grego koiné, tá? E a forma como ela entrou no português hoje tem um sentido totalmente diferente, tá? Mas a hipóstase, então, nesse contexto que é usado aqui em Hebreus, significa a essência. Tudo aquilo que representa o ser de Deus. Tudo aquilo que representa o ser de Deus, que diz respeito ao ser de Deus, a essência de Deus, a essência do Pai, está impressa ou está impresso no Filho. Jesus é a impressão da essência de Deus, a impressão da essência do Pai. Tudo aquilo de Deus que cabe na mente de um homem e que cabe na vida de um homem, nós encontramos na pessoa de Jesus. É por isso que ele mesmo falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vem a mim, vem ao Pai, podemos dizer assim, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo aquilo da pessoa de Deus que cabe na vida de um homem, tudo aquilo da pessoa de Deus que cabe na mente de um homem está em Cristo Jesus. É isso que significa quando dizemos que, ou melhor, quando o autor de Hebreus nos diz que Jesus é o caráter da hipóstase, a expressão exata do ser de Deus, a impressão da essência de Deus nessa tradução que eu propus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a vislumbrar um pouco mais da divindade de Cristo, da pessoa de Jesus. Espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem no canal. Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no Teodidatas e não se esqueça também de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.